livro de Marcos, no capítulo 9, versículos de 17 a 24, vamos ler rapidinho, é um texto um pouquinho grande, diz assim: e no meio da multidão, respondeu: Mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho que está possuído por um espírito mudo, e este, sempre que se apossa dele, lança-o por terra, e ele espuma, arranja os dentes e vai definhando. Pediu aos seus discípulos que os expulsassem, mas eles não puderam. Eu queria parar aqui um pouquinho para a gente entender algumas coisas. O texto começa dizendo assim: uma pessoa no meio da multidão. E eu quero deixar claro para você que assim como foi com aquele homem, qual é o nome dele? Não sei. A Bíblia só diz que é um pai que tinha um filho, e esse filho estava sofrendo de uma possessão maligna, de uma opressão maligna, de demônios, e ele era mudo, não falava, e jogava ele no chão, no fogo, na água, queria matá-lo, queria feri-lo. E assim, no meio da multidão, aquele homem clama para Jesus. Ele não tinha nenhuma credencial, ele não era um VIP, ele não era nada, ele era uma pessoa no meio de uma grande multidão. Mas Deus, ele não leva em conta a credencial que você tem. Ele não leva em conta se você é pastor, apóstolo, diácono, servo, líder de célula, ministro de louvor. Ele não está nem aí para isso. A credencial que move o coração de Jesus é a fé. Vamos repetir? A credencial que move o coração de Jesus é a fé. E assim como eu disse, aquele homem, ele foi da frustração à vitória, porque ele gerou uma esperança. Ele ouviu falar de Jesus e gerou uma esperança de que Jesus ou os seus discípulos poderiam assim libertar, curar, livrar o filho dele daquela obra maligna. E ele chegou até os discípulos. Chegar até Jesus era mais difícil, tinha muita gente, e os discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio, e não houve melhora nenhuma. Ele estava ali, continuava mal, continuava com dificuldade, continuava possesso, e aquele homem chegou a um momento de frustração. Sabe, às vezes a gente vem ao culto, vem à igreja, vai à célula e continua indo, e continua vindo, e continua participando, faz os ritos religiosos, ora todo dia, de manhã, lê a Bíblia, não é isso? Declara a bênção do Senhor, mas parece que nada está acontecendo. Parece que acontece nada, parece que continua no zero, parece que não tem uma expectativa, não há esperança, parece que os céus estão fechados sobre a sua cabeça. Eu quero dizer duas coisas. A primeira delas é: não baseie a sua fé nos preceitos religiosos. Ler a Bíblia é importante, orar é importante, jejuar é importante, manter uma vida cristã saudável é importante, mas isso não obriga a Deus a fazer nada para você, porque não está baseado nas suas atitudes, está baseada no poder dele. Ele fez tudo por ele, para ele, tudo é dele. Então a fé é que move. Quando eu jejuo, quando eu oro, quando eu leio a Bíblia, quando eu busco a Deus, eu faço isso não porque o ato de eu fazer vai me conferir uma bênção especial, mas eu quero me relacionar com ele. E aquele homem estava no meio da multidão, uma multidão muito maior do que essa, ele era simplesmente mais um. Por isso eu quero dizer, querido, nessa noite, eu não sei quem você é, de onde você veio, tem pessoas aqui que eu não conheço, mas eu quero dizer que se você crê, Deus tem algo especial e algo novo para a sua vida nessa noite. Diz assim, amém? É isso que eu estou dizendo, essa é a palavra, essa é a expectativa que você precisa gerar no coração, para que esse algo aconteça. Eu não sei o que é, mas Ele sabe. Diga, Ele sabe. Então gera essa expectativa. Aquele homem foi até a frustração, mas ele não foi embora, ele não desistiu, ele não virou as costas dali, pegou o filho pelo braço e disse: menino, vamos embora para casa, não tem mais jeito, nós vamos ter que conviver com esse flagelo até quando Deus quiser. Ainda bota a culpa em Deus, né? Até quando Deus quiser. Não, diga não. Ele continuou ali e ficou no meio da multidão, sabe, com mais um, até que o momento que Jesus parou para começar a falar, ele gritou. O que ele fez? Ele chamou a atenção de Jesus lá no meio da multidão. Ele chamou a atenção de Jesus no meio da multidão. Olha só, vamos voltar ao texto. Então os discípulos, pediu aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. 19. Então Jesus exclamou: ó geração incrédula. O que Jesus falou? Qual o problema dos discípulos? Eles não liam a Bíblia? Eles não oravam? Eles não seguiam a Jesus? Eles faziam tudo isso. Jesus estava ali com eles. O problema que Jesus sempre encontra nas pessoas que são crentes é uma
contradição, né? O problema do crente é a incredulidade. Mas se é crente, por que incrédulo? E Jesus disse isso: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Jesus não está fisicamente mais aqui no mundo. Tem um versículo que diz assim: será que quando o Filho do Homem voltar, por acaso ele encontrará fé na terra? Jesus está procurando homens e mulheres que sejam como ele, que quando o endemoniado aparecer, tem autoridade de Jesus de expulsar o demônio. Quem está me entendendo diz amém. Eu não sei qual é o seu problema, mas Deus quer resolver a sua situação nessa noite. A sua pressão, a sua dificuldade, a sua crise, o Senhor vai resolver. E aquele pai continuou dizendo para o menino, Jesus disse: traga o menino para cá. E assim trouxeram o menino, e quando, eu estou lendo aqui o texto, e quando ele viu Jesus, o Espírito imediatamente agitou o menino com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso está acontecendo com ele? O pai respondeu: desde a sua infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. E o pai disse assim: mas, o que o pai disse? Olha só, hein? Se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Sabe, ele foi ali, abriu o coração, ele rasgou o coração diante de Jesus, na expectativa de que alguma coisa fosse acontecer. Se tu podes fazer alguma coisa. Eu acho que Jesus amou aquele homem, e com uma certa ironia ele responde: se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. Observe que tem um jogo de palavras que eu quero fazer com você. Quando a gente passa por uma situação difícil, quando a gente passa por uma situação que às vezes não tem remédio, não há expectativa. Essa semana mesmo eu ouvi de uma pessoa que teve um problema de saúde muito sério, está no hospital internado e foi desenganado por causa de uma enfermidade. E os médicos disseram assim: agora é só um milagre. Ou seja, agora seja o que Deus quiser. Mas quando você se aproxima de Deus, quando se aproxima de Jesus e diz assim: Senhor, se o Senhor pode, me ajude. Jesus, a resposta dele é assim: se eu posso. E ele devolve para você e diz assim: tudo é possível? Tudo é possível? Qual a sua demanda? Qual a sua crise? Qual o seu problema? É uma enfermidade? É falta de dinheiro? É uma família destruída? Eu sei. A resposta de Jesus para a sua crise é: tudo é possível ao que crê. Tem alguém que crê aqui? Tem alguém que crê do lado de cá? Tudo é possível ao que crê. E eu estou aqui para estimular a sua fé, para você romper no extraordinário. E assim como foi com aquele pai. A gente sabe o final da história, não preciso contar, né? Jesus expulsou o demônio, o menino ficou bom e foi para casa, curado, restaurado, amém. E glória a Deus. Tudo está na fé. Todas as respostas de Deus estão na fé. E sabe, às vezes a gente tem uma resposta de Deus no inesperado. Aquele pai, ele pegou o filho e levou o filho até onde Jesus estava. Mas às vezes nem assim acontece. Às vezes é o inesperado, é o momento, é uma hora, é na rua, naquela situação, e Deus aparece para você de alguma maneira, de alguma forma, e no inesperado você pode gerar a expectativa de que Deus vai fazer algo novo, algo transformador na sua vida. Observe o texto de Marcos capítulo 10, de 46 a 52, diz assim: e foram para Jericó. Eu estou falando aqui do cego de Jericó, de Bartimeu. E quando Jesus estava voltando, estava saindo de Jericó, e juntamente com ele os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Quem era o homem? Diga: Bartimeu. Aonde ele estava? Sentado na beira do caminho. E estava ali a expectativa dele é de que recebesse alguma esmola. Alguém desse algum dinheiro, desse uma comida para ele, desse uma roupa usada, alguma coisa que ele pudesse usar. E ele vivia na rua e tudo que ele tinha ficava ali com ele. Ele não tinha para onde ir. Então uma capa é aquilo que protegia ele. Eu não quero entrar nos pormenores na história de Bartimeu, mas antes ele havia sido um jovem muito rico, filho de um general chamado Timeu, que por causa de revolta contra o Império Romano, seu pai foi morto. E ele foi cego, cegado dos 2 olhos. E agora virou um mendigo para servir de exemplo. Sabe, o diabo ele faz isso. Ele escraviza a pessoa e deixa sentado na beira da rua, na beira do caminho, na beira da situação, para servir de exemplo do que ele faz,
para mostrar assim: não existe Deus, não tem poder em Deus, não tem ninguém que possa tirar essa pessoa, aquela pessoa, talvez você, da crise que você está passando. Mas eu quero jogar por terra nessa noite essa palavra e dizer que há algo novo de Deus para você. Quem crê diz amém. Talvez você tenha entrado aqui desapercebidamente. Sabe, Bartimeu estava sentado na beira do caminho e de repente, como ele era cego, ele ouviu o tumulto de uma multidão que vinha seguindo, e alguém disse para ele perguntou: o que está acontecendo? É briga política? É o Bolsonaro que está passando? É o pessoal da esquerda? É futebol? Não, é Jesus. Ah, é Jesus. E quando ele soube que era Jesus, ele começou a gritar. Quem está precisando de uma bênção aqui? Deixa eu ver. Tá bom, todo mundo está, né? Quem é a pessoa de fé que vence a timidez e a vergonha, se levanta e começa a gritar por Jesus no meio de uma multidão? Tinha uma multidão ali. A única pessoa que fez Jesus parar foi Bartimeu. Porque a gente gosta de viver no politicamente correto. A gente não quer se expor, não quer expor a necessidade, não quer expor a vida, sabe? Às vezes a nossa expectativa só cresce quando a gente chega no fundo do poço. Bartimeu não tinha mais nada para perder. Já tinha perdido família, perdido casa, perdido dinheiro, perdido a visão, e estava ali como um mendigo na beira do caminho. E a única expectativa que ele tinha era Jesus. Porque ele havia ouvido falar de Jesus, do Jesus que ressuscita morto, que abre o olho de cego, que faz surdo ouvir, que expulsa demônio, o Jesus que manda na tempestade, no vento, no mar, o Jesus que a água não pode absorver ele, porque quando ele pisa em cima do mar ele boia. Ele falou: esse homem tem a resposta para mim, esse homem tem a resposta para você. Ele tem a resposta para você nessa noite. Entenda isso, creia nisso, deixa gerar fé no coração, deixa essa expectativa crescer no coração, mas não faça como outros, não se esconda no meio da multidão. Na hora certa que Jesus passar por você, que a palavra chegar no seu coração, se destaque no meio da multidão e grite: filho de Davi, tem compaixão de mim. E Jesus disse: manda vir o cego. Sabe, as pessoas que estão em volta de você, elas te paralisam. Aquelas pessoas que estavam em volta de Bartimeu diziam para ele assim: fica quieto, para de perturbar, está atrapalhando ele, não tem mais o que fazer, você é só um mendigo. Não. Jesus dá mais importância para um mendigo com fé do que para um pastor cheio de orgulho, de ego. Vamos aproveitar que hoje é dia dos pastores, né? Mendigo. Você acha que ele está preocupado com títulos? Manda vir o cego. As mesmas pessoas que ficavam te mutilando, elas vão te ajudar. Vem cá, ele está chamando você. Tem muita gente que quer agradar a Jesus, né? Bom mestre, que farei? Eu falei sobre isso semana passada. Quer bajular Jesus. Jesus não precisa de bajulação na sua oração. Ele quer ver fé no seu coração. Eu vou repetir: Jesus não precisa de bajulação. O que ele quer é ver fé no seu coração. Faz o cego. E o cego foi. O texto diz que ele larga a capa dele, larga as coisas que ele tinha. O que é mais importante? Criar uma expectativa e estar na presença de Jesus, ou um monte de quinquilharia? E por mais que você tenha posse, por mais que você tenha bens, por mais que você tenha recursos, isso perto do mistério, da glória, do tesouro que Deus tem, tudo isso sempre vai virar quinquilharia. É por isso que Paulo disse: aquilo que eu considerava lucro, hoje eu considero por perda. É esterco, é cocô de boi, perto da glória de conhecer e ser reconhecido pelo Senhor Jesus. Ele quer mover a sua vida hoje. Hoje, não precisa ser amanhã. Manda vir, levanta, vem, sai do seu lugar. E Bartimeu largou tudo para trás e foi tateando, alguém segurando ele. Imagina, já viu corrida de cego na Olimpíada Paralímpica? O cego, ele precisa ir na frente, né? Ele tem que ir junto com o cara ali guiando ele. E ele tem essa corrida ali, o cara, vamos para ver Jesus, e ele corria na frente. Não é por aí não, Jesus está para cá, tá? Qual foi a última vez que você gerou tanta expectativa em Jesus, irmão, que correu para ele? Que silêncio. O silêncio, ele é ensurdecedor. Quando você diz que é, diz que crê. Quem deu crédito à nossa obrigação? Foi a última vez que você correu apaixonado para ele. Eu comprei um presente para minha esposa no dia dos namorados. Eu amo ela.
Pode até existir uma certa lei, ai de mim se não fizer. Mas eu não dei porque ai de mim se não fizer. Quanto mais ela está feliz, mais eu estou feliz. Quanto mais você corre para Jesus, mais dele você vai ter. Mas não faz isso porque você é obrigado, isso é coisa de religião. Faz isso porque você ama ele. E talvez você nem ame tanto assim. Mas faz isso, entenda. Porque ele ama você. Mesmo se eu não amasse a minha esposa, eu daria as coisas para ela. Porque eu sei que ela me ama. Porque me aturar não é fácil. Hoje ela deixou a torneira ligada, assim, aberta lá no banheiro. E disse que fui eu. Está ouvindo isso? Tô. Fui eu que deixei a torneira aberta. Não. Está pingando água e gastando dinheiro. Fecha a torneira, apaga a luz. Jesus ama você. E Bartimeu correu. O que você quer, Bartimeu? Eu quero ver. E às vezes a gente corre para Jesus e não tem nada para dizer para ele. Tu já sabe o final da história. Vê? A tua fé te salvou. Sozo, cura, salva, liberta. E assim como foi com Bartimeu, será com você também. Sabe, cria expectativa ao ouvir a pregação da palavra. Hoje a palavra está sendo pregada. Hebreus capítulo 3, versículo 15 diz assim: como se diz hoje? Quando? Se ouvires a sua voz, não endureçam o coração como foi no dia da rebelião. Se hoje a voz de Jesus está falando do seu coração pelo Espírito Santo, não endureça o seu coração. Creia, desperte fé, vá para Ele, corra para Ele, rompa com essa gente que está em volta de você, que fica te prendendo, que fica te segurando. Tem gente que é maluco para ficar gritando por causa do Flamengo, mas não tem coragem de gritar por causa de Jesus. Tem gente que é maluco que vai para a rua gritar por causa de partido político, mas não tem coragem de gritar por Jesus, porque alguém vai dizer que você é obcecado, que você é religioso. Não é não, o religioso não faz isso, o apaixonado faz, é esse que faz. E o religioso, ele vive a vida inteira na religião e nunca é abençoado além daquele limite natural. Mas os crentes dessa igreja vão romper no extraordinário, no sobrenatural de Deus. Você não é comum, você é extraordinário, extraordinário. Supera essa luta. Parece que está todo mundo morto aqui. Sacode essa pessoa que está do seu lado. Não é possível. Não é possível que você não entenda quem deu crédito à nossa pregação. Olha, o braço do Senhor, ele não se manifesta. Jesus não se manifesta para quem não acredita. Meu Pai, eu acho que o maior exemplo de uma expectativa gerada está nesse texto de Marcos capítulo 5, versículo 24. Toda vez que uma expectativa é gerada em torno de Jesus, é porque alguém ouviu. Alguém o quê? É porque a fé vem pelo ouvir. Alguém ouviu. Ouviu um testemunho, ouviu uma palavra de vida, e permitiu que o Senhor movesse o teu coração. Marcos capítulo 5, versículo de 24 a 28, conta a história de uma mulher que você conhece muito bem. É uma mulher que vivia 12 anos com fluxo de sangue, com uma hemorragia. Doente. Padeceu. Mas ela havia ouvido, diga, ouvido. Ela sabia que Jesus curava. E ela sabia que Jesus ia passar por aquele lugar. Jesus tinha atravessado o mar e estava voltando de Gadara, quando libertou o endemoniado gadareno. Ele ia descer ali na Galileia, perto da cidade de Cafarnaum. E ela sabia. Eram 12 anos, eu não sei qual a idade dela, mas era 12 anos sangrando. Tinha gastado tudo que ela tinha, dinheiro, com os médicos. Nada dava jeito, só ficava pior.
mas ela nunca desistiu. Tem muita gente entre nós, sobretudo pessoas que são portadoras de doenças crônicas como diabetes, como hipertensão e outras aí desse tipo, que eles se acostumam à situação de viver doente, se adaptam, aceitam. E a vida cristã não é feita para a pessoa que aceita a circunstância. A proposta de Jesus é de que nós reinemos em vida. E quando nós reinamos em vida, isso não significa dizer que eu vou reinar sobre o irmão, mas significa dizer que eu vou reinar sobre as circunstâncias. Isso é reinar em vida. Nós somos reis e sacerdotes. Já viu um texto que diz assim? Fala de Jesus, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Quem já viu esse texto? De que reis ele está falando? Ele está falando de mim. Jesus é o Rei dos reis. Quem são esses reis? São os presidentes, os governadores desses países? Ele é o nosso rei. Nós somos reis, nós reinamos em vida, e ele é o Rei dos reis. Cara, qualquer hora eu vou fazer uma catarse, vou segurar você. Antigamente eu fazia isso, eu descia do púlpito e ia lá numa pessoa que o Espírito Santo está remostrando e sacudia. Qualquer hora dessa é porque assim o câmera vai ficar atrás de mim aí. Eu vou aí sacudir você. Não é possível que você não creia. E pior, tem gente que anda com a gente um dia, 2 dias, 3 semanas, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, entra ciclo e sai ciclo. E nunca foi capaz de crer. A culpa é da igreja, a culpa é do pastor, a culpa é do apóstolo, a culpa é de... E nunca ouviu na Bíblia que talvez a principal cláusula da aliança que nós estamos vivendo é que dos nossos pecados e nossas iniquidades, das nossas culpas, não me lembrarei mais. Importa de quem é a culpa? Aquele cego lá de João 9, na beira do caminho, quem pecou? Jesus não importa quem pecou. Ele é cego, mas ele vai ver. A glória de Deus vai se manifestar na vida dele. Não sei qual é o seu problema. Mas não fique achando que a culpa é do seu pai, do seu filho, da sua mulher, do seu esposo, que a culpa é do governo, que a culpa é do país, que a culpa é do Covid, que a culpa é da crise econômica. Nós estamos, quando nós rompemos o ordinário, nós ficamos acima de todas essas coisas. Nada disso importa, nós estamos acima de tudo isso. E o extraordinário de Deus vai alcançar você. Aquela mulher estava 12 anos, gastou todo o dinheiro, perdeu tudo que tinha, todas as esperanças, era uma frustrada, mas ela nunca perdeu a fé de que um dia Deus iria visitar ela. Sabe, às vezes você está passando por esse problema 1 dia, 2 dias, 3 semanas, 4 semanas, 5 anos. Sabe, não desista, continua, persiste, creia. Sabe, o extraordinário, a oportunidade, ela vai aparecer para você, quem sabe não é hoje. E aquela mulher, sabe quem determinou o dia da cura dela? Foi ela mesma, não foi Jesus. Se você olhar Jesus como ser humano, como homem encarnado e não como Deus, ele estava no meio de um dia de trabalho. Pregou, libertou, curou o dia, o ofício de um pastor, de um missionário, de um líder. Ele estava trabalhando. E naquele momento que ele desce do barco e vai se dirigindo para a casa de Jairo, porque Jairo já tinha interceptado ele, dizendo: Senhor, cura minha filha. Aquela mulher, ela gera fé, ela vê Jesus perto e gera uma fé no coração dela que nada podia parar ela. Já aconteceu isso com você? Se não aconteceu, precisa acontecer. O seu coração precisa aquecer, ele precisa ferver de maneira que uma fé faça ele bater tão forte, que nada vai paralisar você, nada vai impedir você de chegar na presença dele, nada vai ficar no seu caminho. Aquela mulher rompeu uma multidão, quando ela não podia fazer isso, sangrando, padecendo, sofrendo, e diz que ela tocou na orla do manto de Jesus, porque ela dizia no seu coração. Olha a expectativa que aquela mulher criou. Ali do Marcos 10, 23, quando Jesus diz assim: quando você crê no coração e você declara com a sua boca, você pode dizer para essa montanha: vai lá para o meio do mar. Se você não duvidar e disser, crendo que assim fará, vai acontecer. Isso não estava nem escrito. Ela não sabia disso. Se a gente seguir a cronologia bíblica, na verdade Jesus, quando disse isso, foi depois de que ela teve um encontro com aquela mulher. Mas ela creu.
E ela estabeleceu o dia. Se eu tão somente, hoje, quando? Se eu tão somente, quando? Tocar no vestido de Jesus, eu vou ser curado. E o final da história é história. Você sabe que ela tocou e a hemorragia cessou. E Jesus perguntou: quem me tocou? Hoje saiu virtude de mim, saiu poder. O poder não esgota nunca. O que falta é alguém com fé para tocar no vestido de Jesus. Eu, você, todos nós. Nunca vai faltar poder em Jesus para curar a sua doença, para resolver o seu problema, para abençoar você. Quem está comigo diz amém. Mas quem deu crédito à nossa pregação? Quem ouviu? Quem deu crédito à nossa pregação? Sabe, quando a nossa expectativa cresce, ela pode romper o impossível. E eu quero concluir com uma história nessa noite. Deus rompendo o impossível. E eu vou dizer mais para você, no tempo da lei. Antes de Jesus vir, depois que a lei foi dada. O texto é 1 Samuel, capítulo 1, versículos de 15 a 18. Eu encurtei a história. É a história de um casal, Ana e Eucana. Eucana é o marido, Ana é a mulher. E esse cara tinha duas mulheres, era permitido naquela época. E Ana era frustrada porque ela não tinha filhos. Embora o marido fosse completamente apaixonado por ela e convivesse com a outra, ela era frustrada porque não tinha filhos. Mas ela nunca desistiu. E assim como muitos de nós, Ana, ela jogava a responsabilidade da sua frustração sobre o seu marido, que ele não podia fazer mais do que... Como é que o marido faz para o neném nascer? Mas tudo que ele pode fazer é isso. Mas ela não tinha. E um dia, no dia de ir a Jerusalém, para uma das festas, ela foi para a beira da tenda onde estava a arca do Senhor. O templo não era construído, isso na época dos juízes. E quando ela foi para lá, a Bíblia diz que ela se ajoelhou ali e começou a orar. E ela mexia a boca, mas não pronunciava palavras. Ela estava derramando o seu coração diante de Deus. O que ela queria? Diga, um filho. Se tem uma coisa que Deus tira a onda, é em fazer mulher estéril ter neném. Tira a onda. Se tem uma coisa que ele é especialista nisso. Irmãs, cuidado. Se ele olhar para você, eu olhei para ele, ela ficou olhando. Se ele olhar para você, como é que é isso? Irmão, Gabriel, ele veio do céu para a terra de Belém, encontrou uma virgem chamada Maria. A menina tinha uns 15 anos. E ele disse para ela: salve, agraciada. Agraciada por quê? Porque você é cheia de graça. Por que eu sou cheia de graça? Porque você vai ter um filho. Mas eu sou solteira. Por acaso existe alguma coisa impossível para Deus? O anjo perguntou. Hã? Deus do impossível não desistiu de mim. Da história de Sara. Sara tinha 90 anos e Deus disse: você vai ter um filho. Ela riu. Eu, velha, meu marido já era, eu já passei da menopausa há muito tempo. E o anjo disse para Abraão assim: sua mulher riu. Hã? Riu? Mulher, vem cá, você riu? Eu não. Riu sim. E o anjo falou: nesse tempo, no ano que vem, você vai estar segurando o seu filho no colo. Por acaso alguma coisa impossível para Deus? Ela criou naquele negócio, ela é estéril. E Eli apareceu para ela e falou assim: tá bêbada, tá sempre alguém para botar você para baixo. Às vezes é um pastor. Você conta um milagre para ele e ele diz assim: tá maluco?
O que você pensa que é? Deus é o campeão de fazer o impossível acontecer. Aí quando ela disse para ele assim, não, eu não estou bêbado, eu não tomei vinho, nem cerveja, nem cachaça, é de manhã. Aqui está uma mulher angustiada. Ela nem disse para o profeta, para o sacerdote o que ela queria, mas ele deu uma palavra, se vá em paz, que aconteça, que o Deus de Israel conceda o que você deseja. E nasceu Samuel, consagrado ao Senhor, nazireu. Sabe, não existe nada impossível. Quem cria as impossibilidades somos nós. Nós que acreditamos nas circunstâncias, nós que acreditamos no murmúrio da multidão, nós que acreditamos nos problemas, nós que acreditamos, porque tudo isso às vezes é a voz do inimigo falando no nosso ouvido, e nós acreditamos nisso e deixamos de acreditar no Senhor Jesus, quem deu crédito à nossa pregação, a quem se manifestou o braço do Senhor, sabe? Quem deu crédito à nossa pregação. Pare de ficar olhando para a circunstância e faça como fez Abraão, creia, expectativa, creia além da sua fé, creia além do seu possível. Ah, meu Deus, lá em 2 Coríntios 5:7, Paulo diz assim: porque vivemos, repete, porque vivemos por fé. Vamos repetir? Só os homens? Só as mulheres? Os homens digam comigo: porque vivemos por fé. E as mulheres, e não pelo que vemos. Os homens, mulheres, nós não vivemos por aquilo que nós vemos. A gente vê o problema, a gente vê a dificuldade, a gente vê a circunstância, a gente vê a madre fechada, a gente vê a doença que o médico diz que não tem cura, a gente vê a falência da empresa, a gente vê a porta fechada, mas o Senhor, Ele vê o impossível, e o possível de Deus vai acontecer na sua vida. Sabe, no meio da multidão você pode ser qualquer um, não importa. Não há privilégio para mim, não há privilegiados diante de Deus. Privilegiado é quem crê, é você. Diga: sou eu. Hoje pode ter sido por acaso, alguém te trouxe aqui, você foi convidado. Talvez você tenha outra religião, tenha outra fé, mas hoje você está sendo tocado pelo Espírito Santo de Deus, que está movendo você de um lugar para outro, e o impossível vai acontecer na sua vida. O milagre, Jesus vai nascer no seu coração hoje. É assim que Jesus age. Deus do impossível. Vamos lá, canta bonito. Uau! Se você vai crendo, vai ficando de pé.